E aí, povão do mundão, tudo bem aí? Matéria muito legal para quem gosta de arqueologia aí, galera que curte arqueologia. Muito interessante. Antigo templo para Zeus é descoberto aqui no Egito. Eu não sei se vocês sabem, mas o Egito por muito tempo foi patrimônio grego, foi subjugado pelos gregos, né? Inclusive no Cairo, quando eu fui lá, há 500 anos antes de Cristo, já não tinha mais história egípcia. Faraó, não sei Cleópatra, né? Que era da filha de Ptolomeu, né? Que era grego, meio grego. Então, depois que a gente supõe e entende-se que ela era ali, né? Egípcia no sentido mais genuíno da palavra, né? Mas a gente sabe que na verdade ela é filha de grego. Então, por quê? Porque tinha esse domínio grego da época, que depois foi passando para os romanos, e aí por diante o Egito foi perdendo um pouquinho da sua história. Então, só que o mais interessante é que você não acha muita coisa dessas culturas, né? A não ser a Biblioteca de Alexandria, você tem o Farol lá também, que é uma construção grega, mas templos mesmo a gente quase não acha, né? E é por isso que essa descoberta é muito interessante, tá? É por isso que essa descoberta chamou muito a atenção, tá? Eu vou ler um pouquinho para você, para a gente poder entender um pouquinho onde a gente está pisando aqui. Arqueólogos desenterram as ruínas de um antigo templo para o deus grego Zeus no Egito, revelou o governo do país nesta segunda-feira. Segundo o comunicado emitido pelo Ministério do Turismo de Antiguidades, as ruínas do templo foram encontradas no sítio arqueológico de Tel El Farma, no noroeste da península do Sinai. Olha que legal, né? Cara, deve ter muita coisa escondida debaixo dessas areias. Muita coisa. Pela idade, pela localidade do Egito, né? Cara, deve ter muita coisa. Eu queria ter dinheiro só para ficar cavalcando lá, só para ficar andando por lá, né? E quem sabe descobrir alguma coisa. Mas vai lá, também conhecida pelo seu antigo nome de Pelusium. O sítio arqueológico remonta ao final do período faraônico, como eu falei para vocês, né? A Grécia tomou o Egito e aí conclui a etapa da época dos faraós, tá? Bem como os tempos greco-romano e bizantino. Também há restos datados do período cristão e islâmico primitivos. Uma coisa que é interessante aqui, gente, eu não sei se vocês sabem, mas como o islâmico, de uma certa forma, ele julga toda imagem, toda estátua, toda coisa do tipo, né? A gente viu um pouco tempo atrás isso acontecendo. Eles julgam isso como idolatria, e o islamismo, né? O cristianismo também, né? Não aprova isso de forma alguma, estátuas e monumentos. Eles não entendem que o fato de estar ali não significa que as pessoas vão adorar ainda, mas que é um registro histórico, né? Então eles não entendem isso, e é por isso que a gente vê muitos, desde a época de Muhammad, né? Lá do século 8, século 7, né? Depois de Cristo, os islâmicos, todos os países que eles invadem, que tem monumentos ligados à história e à religiosidade antiga do país, eles destroem, né? A gente teve aí o problema com o Estado Islâmico aí, que arrebentou, né, com os achados babilônicos ali no Iraque, né? Uma dor terrível para a ciência mundial. Mas isso acontece, e aqui no Egito também muitas coisas foram destruídas, né? Destruídas na época, desde que o islamismo entrou no Egito e acabou destruindo essas coisas, apesar dos esforços de muitos de preservar, trazendo a ideia de que, cara, é história, né? Eu posso seguir a religião islâmica ou a religião que for que não aprova o uso de imagem, coisa tipo, beleza, mas, cara, isso é história, né? As pessoas têm essa dificuldade e a gente perdeu muita coisa, cara, assim como na Idade Média foi queimado muitos livros científicos, inclusive eles dizem que nós estamos atrasados 100 anos por conta dessas percas. Mas o que sobrou tem tentado contar a história aí, tá? Mustafa Waziri, o secretário-geral aí do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, disse que os arqueólogos aí escavaram as ruínas do templo através do seu portão de entrada, onde 12 enormes colunas de granito caídas eram visíveis. O portão foi destruído em um poderoso terremoto nos tempos antigos, diz o Waziri, tá? Então, eles falam um pouquinho sobre que a queda foi baseada nessa ideia da destruição, né? Da destruição por um terremoto, não necessariamente por algo além disso, né? Porém, a gente sabe que muitas coisas, sim, pela religião, e muitas coisas por catástrofes naturais, né? Mas legal que acharam aí, mas é uma coisa legal. Isso aqui é a pirâmide de Joseph de Saqqara, a primeira pirâmide, tá? Essa aqui foi uma das primeiras pirâmides desenrolada aí, muito interessante, muito legal mesmo.
Legal, né? Legal. Um pouco da história sendo revelada aí pelos arqueólogos, achado por eles. E é uma coisa bem interessante que isso faz com que a gente tenha um pouquinho da worldview, né? A visão um pouco mais próxima daquilo que nossos olhos não foram capazes de enxergar pelo tempo, né? Pela limitação que nós temos como seres limitados a um tempo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido, você que está por aí. E mais uma vez aí os cursos que eu tenho falado para vocês sobre inglês, né? Inglês prático aí, 15 minutinhos por dia, 6 meses. Valor de uma parcela de R$140. Ó, quem quer aprender inglês em casa, de boa, né? Tá ali, Hotmart, Udemy e também de imersão cultural. Então você que tá por aí, que curte, que precisa, hoje o inglês é base para tudo, para qualquer coisa, não só simplesmente para viagem. Antigamente a gente pensava, né, para viajar, não vou viajar, não quero falar inglês. Hoje esse distingue e define muita coisa, está na descrição. Espero que você tenha gostado aí, que você possa compartilhar conosco se você quiser, com seus amigos, e faz todo aquele processo que geralmente fala. Curte, compartilha, não sei o que lá. Beleza? Espero que você goste. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.